nós estamos recebendo hoje o candidato Geraldo Carvalho, professor Geraldo, do PSTU. Está conosco nessa reta final das eleições 2024. Assim como todos os candidatos, o professor Geraldo Carvalho terá 20 minutos, com tolerância, claro, também, como todos os outros, para a gente falar de diversos temas. Professor, obrigado pela presença. Só lembrando, a gente falou aqui, o professor Geraldo Carvalho é professor do IFP, não é isso? Universidade Federal, da UFP. Ah, da UFP. Da UFP. Da UFP. E é professor do campus de Teresina. De Teresina. Professor do campus de Teresina, professor da Universidade Federal do Piauí e é professor aqui do campus da capital. Professor, obrigado pela presença mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Douglas, ao Dia, né, TV O Dia e toda a equipe aqui. Boa tarde a todos. Vamos começar, professor, com uma avaliação sua. Hoje são 23 de setembro, então temos aí 13 dias, eu acho, me parece, 15 dias, eu acho, né, meu primo? 15 dias. 13, né? 23, a votação é dia 6. Dia 6, mais ou menos, 2 semanas. 2 semanas. Professor, qual a sua avaliação da campanha até agora, comparada com as outras campanhas que o senhor participou? Uma campanha mais agressiva, é uma campanha onde há uma predominância do poder econômico ainda maior, é uma campanha onde há um trabalho de fake news mais intenso, olhando aqui o lado das mazelas, digamos, dos problemas da eleição, já que a gente discute muito a evolução do processo de uma eleição para outra. Olha, Douglas, o que a gente tem percebido é o fortalecimento do caráter antidemocrático das eleições. Cada eleição é mais antidemocrática, no sentido de tirar, né, o tempo e a possibilidade dos pequenos partidos, das candidaturas desses partidos pequenos, se apresentarem para a população, né, discutir o seu programa, a sua proposta. A gente tem verificado isso nos debates, né, que nem sempre somos chamados, no tempo dedicado às entrevistas, que varia de canal de televisão, de rádio e de portal. E só lembrando que aqui todas as entrevistas dos candidatos são ao mesmo tempo. Perfeito, né? Aqui tranquilo, mas nem todas têm esse tratamento, né? E sem falar, nós estamos fora da propaganda eleitoral, da televisão, do rádio, né? E da questão financeira. Então é um processo, cada eleição mais antidemocrático, e a nossa compreensão é de que esse processo é assim exatamente para evitar que as alternativas que discutem de fato os reais problemas da classe trabalhadora e da juventude sejam colocados e confrontados com o mundo das ilusões criado pelas candidaturas dos bilionários, das grandes empresas e dos ricos. Então, a visão do PSTU é uma legislação que deveria ser feita para dar oportunidade a diferentes correntes de pensamento, que deveria dar oportunidade para alternância de poder, que deveria dar mais poder ao eleitor de voto, de escolha, porque tem um leque maior. É uma legislação que é feita de forma conservadora. De forma conservadora e de forma a privilegiar os grandes partidos, as grandes máquinas eleitorais e os partidos e as candidaturas que representam os interesses do grande capital e das grandes empresas, né? Aqui nós temos um canal de televisão que destinou, por exemplo, que além de não nos chamar para os debates, né, destinou um tempo de entrevista de 30 minutos para os candidatos dos ricos, dos milionários, e destinou 2 minutos, por exemplo, para nós. Tem um outro canal de televisão que vai fazer um debate no próximo sábado com 9 candidatos, mas só vai chamar 4. Então, esse é o processo antidemocrático. E é por isso que a gente enfatiza para as pessoas, para os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude, as pessoas que já estão convencidas de que o mundo das ilusões não vai atender às nossas necessidades, que vão votar no 16, geral do prefeito, independentemente do resultado, que vão votar nos nossos vereadores, professor Iara Ferri, com o número 16161, professor Daniel Solon, com o número 16000, porque um voto no 16 significa, no mínimo, o fortalecimento das lutas da educação, das lutas da saúde, das lutas da classe trabalhadora, da luta pelo transporte, da luta pela moradia, né? Ao contrário dos outros, votar nos outros significa perpetuar os problemas e aumentar os problemas que a gente já tem nessas áreas que eu citei. Professor, e nessa reta final, nessas 2 semanas restantes, o que é que o PSTU tem preparado para
utilizar esse tempo para tentar sensibilizar ainda mais o eleitor para votar no 16. Nós continuamos na rua com as nossas caminhadas, com as nossas panfletagens, fazendo as nossas reuniões, as nossas rodas de conversa, né, usando o espaço que a gente tem nas redes sociais, nas mídias sociais, e assim nós vamos fazendo, discutindo um programa alternativo. É necessário que o servidor público do município, do Estado, da União, federal, municipal, do setor público, mas também do setor privado, compreenda que os nossos interesses não estão representados nas duas candidaturas que estão à frente das pesquisas. Ali são duas candidaturas que representam os blocos dos grandes empresários e dos ricos da cidade. E depois de eleitos, qualquer um, tanto faz como tanto fez, vão continuar governando em favor dos ricos e negando o posto de saúde lá na Santa Maria da Codipe, o transporte lá na zona rural de Teresina, aqui na zona urbana, a creche para quem não tem na periferia da cidade, vão continuar negando aquilo que nos é de direito, que está na nossa Constituição, mas que eles não cumprem, porque o poder público está dominado pelas grandes empresas, pelos milionários dessa cidade. E as desigualdades sociais, que são imensas, tendem a aumentar. Professor, tem um ponto que é bem antagônico quando a gente observa alguns partidos, PT, União Brasil, MDB, e aí a gente olha, por exemplo, partidos como o PSTU, que uma palavra é usada muito pelo PSTU, muito em alguns... muito porque não se usa mais essa palavra de um modo geral, esses partidos não usam mais essa palavra, e quando o PSTU usa, pelo menos 2 ou 3 vezes, a gente considera já muito, que é a palavra estatização. Então, por exemplo, o senhor falou, em uma das suas passagens aqui pelo jornal Dia News, o senhor disse, olha, a gente tem que resolver essa questão dos ônibus, do transporte público em Teresina, se não houver um acordo com os empresários, se não houver uma transparência nesse processo, e de fato, se não houver uma proposta e na prática uma resolução desse problema, a prefeitura tem que chamar para si a responsabilidade de resolver o transporte público, porque na ponta está o trabalhador, o estudante, a estudante que sofre diariamente com essa problemática do transporte público. Se for o caso, inclusive, chamar para si a responsabilidade de administrar o transporte público. Coisa que alguns partidos, fogem da estatização como o diabo foge da cruz. Não querem nem falar sobre isso. Como é que o senhor avalia essas posições tão antagônicas? Ô Douglas, olha só. O Silvio Mendes governou Teresina, o esquema político dele governou Teresina por 30 anos. O esquema político do Fábio Onaro, né, governa o estado do Piauí, a União, já há quase 30 anos. O doutor Pessoa, sempre nas tetas do estado, como vereador, deputado e agora como prefeito. Eles nunca resolveram os problemas da classe trabalhadora e do povo pobre da cidade de Teresina. Como é que eles vão resolver agora num passo de mágica? É completamente ilusório acreditar que eles vão governar para aumentar o atendimento na saúde pública. Veja aí o problema no HGV, o tamanho das filas, a dificuldade para se fazer uma consulta. Veja o problema no hospital infantil, o tamanho das filas, a quantidade, os problemas nas unidades do município, da saúde, da educação. Por que eles não resolvem agora? Por que eles não resolveram no primeiro semestre, no ano passado? Agora vão resolver depois da eleição? Mentira. São mentirosos, candidaturas falsas que estão inventando ilusão, colocando coisas que não são reais na cabeça da população. Por isso é que nós dizemos, é preciso que a classe trabalhadora, que o povo explorado, que a juventude se organize, se mobilize e construa uma alternativa de poder para Teresina. E essa alternativa tem que ser com independência de classe, essa alternativa tem que ser no rumo do socialismo. Porque esse sistema que nós temos hoje aqui, o sistema capitalista, está podre, né? E os detentores dos privilégios se utilizam do orçamento público para manter os seus privilégios. Então, nem aí para o azar da população trabalhadora e do povo pobre. No caso, a gente falou de transporte, professor, e nessa esteira de problemas que Teresina enfrenta, nós temos uma outra questão
nós já falamos aqui, mas é importante falar porque é uma área vital que é a saúde. Né? Que é a saúde, que são as UBS. O senhor falou que o senhor, o professor Daniel Solon, o professor Gervásio, enfim, todos os integrantes do PSTU têm feito reuniões, conversado com a população. E eu imagino que o senhor, obviamente, tem ouvido reclames da questão da saúde. E aí, incluindo desde o PSF, Programa de Saúde da Família, passando por UBS, passando por UPA, passando por Hospital Municipal. Vocês têm uma escala aí de etapas, mas todas elas, pelo menos é o que a gente recebe aqui de informações, todas elas falham com o usuário municipal. É um desafio que não é pequeno. Não é pequeno e é por isso que tem que ter uma decisão política. Você tem que dizer quais são os problemas e a que interesses você vai estar a serviço. Né? E é por isso que o nosso compromisso é com a classe trabalhadora. Não é com os grandes empresários. Você tem que tirar as grandes empresas de dentro do Estado. Você tem que desprivatizar. Não é correto você pagar R$1 milhão para uma empresa de lixo, né, engordar o cofre dos donos dessa empresa, enquanto a população não sabe. Está aí o lixo no meio da rua, está aí o lixo despejado, o esgoto despejado dentro dos nossos rios, está aí sem saber o destino correto e adequado do lixo da cidade. Não é correto você destinar milhões para o CETUT, para as empresas do transporte coletivo, enquanto a população não tem o ônibus, não tem o transporte adequado, que é um direito constitucional. Então, nós vamos criar a Companhia Municipal do Transporte, ampliar a sua frota para voltar ao número normal, que é em torno de 450 ônibus rodando em horários adequados, com paradas de ônibus adequadas, com terminais adequados para os trabalhadores do sistema e para os usuários. Nós vamos construir mais creches para o atendimento das crianças, dos filhos da classe trabalhadora. Hoje a cobertura no Plano Nacional de Educação exige 55% e Teresina atende pouco mais de 20%. É inaceitável isso. Nós vamos reestruturar a rede de saúde e aí eu quero chamar a atenção. Fábio Naro acabou de assinar uma carta também de compromisso com o setor dos evangélicos, que é igual ou pior do que a carta assinada pelo Silvio Mendes. É um retrocesso. Propõe, inclusive, criar um gabinete de despacho das igrejas evangélicas do lado do gabinete do prefeito. É um retrocesso há 5.000 anos atrás, a antiguidade. Né? Proíbe, por exemplo, quer vetar a discussão de gênero, a discussão de sexualidade dentro das escolas. Douglas, as escolas são formação de pessoas, são formação de ser humano. E as escolas, para formar ser humano, têm que discutir todas as dimensões do ser humano. E a sexualidade é uma das dimensões do ser humano. Quem não quer que essa discussão seja feita aberta nas escolas é porque quer encobrir os abusadores das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Vamos tratar de um outro ponto que o senhor tocou aí na sua fala. O senhor falou esgotamento em Teresina, esgoto nos rios da capital. Mas não está sendo feito aí um trabalho pela empresa que é concessionária de implantar o esgotamento? Ou o senhor acha que esse trabalho é um trabalho que faz de conta? Esse trabalho já está sendo feito. Esburacando a cidade. Está sendo feita, dinheiro tomado emprestado, que a população vai pagar esse empréstimo, que a população vai pagar, está pagando a escavação e vai pagar o serviço de interligação da casa para o esgoto. A população é quem vai pagar tudo, a preço de ouro. Não é o Estado. Então isso é um abuso. Vários empréstimos já foram tomados para a realização do saneamento básico, recuperação das lagoas, dos rios, na cidade de Teresina. E esses empréstimos, ninguém sabe para onde vai, porque o saneamento está aí, nunca é terminado, não avança, se cava um buraco aqui numa, duas ruas, ao redor de uma ou outra lagoa, depois se recolhem as máquinas e o dinheiro vai para o bolso de alguém. E não é da população. A população vai tirar do seu bolso depois para pagar esse empréstimo que é caro. O PSTU propõe uma revisão dessa PPP, por exemplo? O
PSTU propõe a suspensão desses contratos, uma auditoria sobre eles. Quer dizer, só para a gente esclarecer, professor, primeiro, a imediata suspensão. A imediata suspensão. Feita a auditoria para depois, de acordo com o resultado, se discutir a saída. Se discutir a saída. E isso também em relação à Fundação Municipal de Saúde, em relação à educação, em relação a todas as áreas, a questão do lixo. Da suspensão geral. Geral e uma auditoria geral nas contas públicas da prefeitura. Ô Douglas, não é possível, tem que acabar com as mordomias na prefeitura se você quiser enfrentar os problemas reais. Olha, o Fábio Onaro, o Silvio, o doutor Pessoa, eles dizem que vão resolver todos os problemas que nós temos em Teresina. Mas eles não dizem uma coisa. De onde é que eles vão tirar o dinheiro? Né? O Fábio ainda diz, vem dinheiro dos deputados federais, da bancada federal, vem dinheiro do governo federal, vem dinheiro do governo do estado. Mas nós já vimos esse filme. Já vimos esse filme no governo do estado e não foi resolvido com dinheiro federal e com dinheiro de bancada, não. Então, é ilusão e nós vamos precisar reestatizar, tirar as empresas de dentro da prefeitura que sugam o dinheiro público, o orçamento público, não é correto. Olha só, Douglas, olha só, nós temos no orçamento de 2024 5 milhões para a juventude de Teresina, que é 300, quase metade da população da cidade. A juventude considerada aí aquela formalidade até 29 anos, você tem quase metade da população. São 300 e tantas mil pessoas, juventude. E você tem um orçamento de 5 milhões. E você tem, na Câmara dos Vereadores, um orçamento, um custo para vereador. Anual? Anual, 2024. Quer dizer, para o ano inteiro, 5 milhões. 5 milhões e 300 mil, para ser mais preciso. Né? E você tem um vereador que consome 4 milhões. Um vereador consome 4 milhões e a juventude, quase metade da população, com 5 milhões. Isso não é sério. Isso não é sério. Por isso que a juventude está aí sendo, né, sequestrada pelo crime organizado, sendo dizimada, principalmente a juventude da periferia, a juventude preta, pobre, que tanto se fala. Por isso que a miséria cresce na cidade de Teresina. Por isso que a desigualdade social aumenta aqui todo dia. E a violência também contra a juventude, principalmente a juventude pobre, preta da periferia, mas também as mulheres, também a população LGBT, todos esses setores oprimidos, né, que além de explorados por essa sociedade de capital injusto e desigual, oprimidos pelas suas diferenças, seja de raça, de cor ou de sexualidade. Professor, o senhor falou aí de vereador, e aí me veio à cabeça uma reclamação que foi desde o início desse mandato, que é a péssima relação entre executivo e legislativo, principalmente no que diz respeito à execução das emendas parlamentares. Tem um vereador, o vereador Ismael Silva, que inclusive entrou na justiça, isso já está, se eu não estiver enganado, no STF já, o Supremo Tribunal Federal já está no patamar do STF, que ele cobra da justiça, que a justiça determine que o prefeito execute as suas emendas como está previsto na lei. Não é segredo para ninguém, candidato, que há um certo peso político, há um grande peso político nas decisões, libera mais para aliado, libera menos para quem não é aliado, né? E aí, sem contar que existem as obrigatoriedades, tantos por cento para a saúde, já fica direto. Como é que o PSTU planeja essa relação com a Câmara Municipal, especificamente na execução das emendas, já que ele está falando de recurso? Olha, o sistema de emendas parlamentares é um dos principais sistemas de corrupção instalados no poder, entre o poder executivo e o poder legislativo. Então tem que acabar com isso. Tem que acabar, tem que cortar. O orçamento público tem que estar colocado nas mãos da população. O orçamento da educação, quem decide é a área da educação. É a população que usa a educação pública, a escola pública e os trabalhadores do sistema. Os recursos que são destinados à saúde, a mesma coisa. Tem o Conselho Popular de Saúde que vai administrar os recursos do orçamento da saúde. Se nós não dissermos, não colocarmos o orçamento público de cada área nas mãos dos trabalhadores e dos usuários daquela área, nós não vamos enfrentar os problemas. Nós não vamos enfrentar os problemas. Porque hoje o que acontece?
o orçamento público é sequestrado. Uma parte vai para os bancos, para pagamento dos juros dessa dívida de empréstimos que eles fazem e que embolsam e que a população é quem paga a conta, porque o serviço a gente não vê no final, né? Então, esse orçamento tem que estar nas mãos da população. Tem que tirar as mordomias, o orçamento da Câmara Municipal, que é 111 milhões, 116 milhões, né? O orçamento da Secretaria de Governo. Secretaria de Governo consome 23 milhões, que é a Secretaria de Governo. Quer dizer, você tem todas as secretarias, ainda tem a Secretaria de Governo, um gabinete ali do governo. Isso é roubo, é apropriação do orçamento. E aí, então, o senhor propõe, além disso, uma reformulação da estrutura de governo. Uma reestruturação, claro. A reestruturação é uma nova concepção. Se você for... Por que eles estão há 30 anos governando e não resolvem os problemas dos trabalhadores e dos pobres? Porque é isso que acontece. Estão há 30 anos governando, só para contar os últimos 30 anos, de 90 para cá, porque, na verdade, é a vida toda, né? Desde a antiguidade, quando a propriedade privada, né, quando começaram a escravizar uma parcela da população em função da propriedade privada da terra, desde lá, a classe trabalhadora, os escravos, os servos e os trabalhadores do proletariado agora do sistema capitalista só acumulam pobreza, só acumulam necessidades, dão sua vida trabalhando a riqueza e os privilégios dos magnatas, dos exploradores e dos opressores. Então esse sistema precisa ser colocado de lado. Nós temos que meter a mão na massa. Você que é trabalhador, que é trabalhadora, acorda, peão. Mete a mão na massa e assume o controle do seu destino. Não deixe a sua vida nas mãos desses candidatos que já foram governo, que são governo e que não resolvem os seus problemas. Professor, eu queria agradecer a sua presença, o tempo está esgotado, mas o senhor pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais e se dirigir ao eleitor e à eleitora. Ok, Douglas, obrigado mais uma vez a todo o sistema, a você, a equipe aqui, e reforçar, né, o pedido do voto no dia 6, vote 16, prefeito Geraldo, vote na nossa vereadora, professora Yara Ferri, do Liceu Piauiense, 16-1, vote no nosso candidato a vereador, professor Daniel Solon, com o número 16000, e no mínimo, um voto nessas candidaturas vai fortalecer a nossa luta, que segue todo dia, ombro a ombro, na rua, em defesa do salário, em defesa do emprego, da moradia, do transporte, e de tudo aquilo que precisamos para sobreviver dignamente nessa cidade. Obrigado, professor, mais uma vez.